O falso apóstolo e seu pecado arraigado. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 25. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. No começo dessa passagem, vemos como nosso Senhor Jesus Cristo foi traído e entregue nas mãos de seus inimigos mortais. Os sacerdotes e escribas, embora ansiosos por vê-lo morto, não sabiam como concretizar o seu propósito, pois temiam uma revolta entre o povo. Então surgiu um instrumento apropriado, oferecendo-se para levar adiante seus intentos: Judas Iscariotes. Esse falso apóstolo dispôs-se a trair seu mestre por 30 moedas de prata. Em toda a história há poucas páginas mais escuras do que as do caráter e da conduta de Judas Iscariotes. Não há pior evidência da pecaminosidade do homem. Um de nossos poetas já disse que uma criança ingrata é mais cortante do que as presas de uma serpente. Mas o que diríamos sobre um discípulo que se dispôs a trair seu próprio mestre? De um apóstolo que foi capaz de vender Cristo? Certamente essa não foi a parte menos amarga do cálice de sofrimentos que nosso Senhor bebeu. Com base nesses versículos, em primeiro lugar, cumpre-nos aprender que um homem pode desfrutar de grandes privilégios e fazer uma grande confissão, e mesmo assim, o tempo todo, seu coração pode não estar correto diante de Deus. Judas Iscariotes dispunha dos mais elevados privilégios religiosos possíveis. Foi escolhido para ser apóstolo e companheiro de Cristo. Foi testemunha ocular dos milagres de nosso Senhor e ouvinte dos seus sermões. Ele viu aquilo que Moisés e Abraão jamais viram, e ouviu o que Davi e Isaías nunca ouviram. Viveu na companhia dos 11 apóstolos. Foi cooperador de Pedro e João. Porém, a despeito de tudo isso, seu coração nunca foi mudado. Ele se apegava a um pecado de estimação. Judas Iscariotes fazia uma respeitável profissão religiosa. Quanto à sua conduta externa, tudo era correto, apropriado e coerente. Como os demais apóstolos, ele parecia crer e desistir de tudo por amor a Cristo. Ele também fora enviado para pregar e realizar milagres. Parece que nenhum dos 11 suspeitou de que Judas era um hipócrita. Quando nosso Senhor disse: Um dentre vós me trairá, ninguém falou: será Judas? Não obstante, durante todo aquele tempo, seu coração nunca foi mudado. Deveríamos observar essas coisas. Elas servem para nos humilhar e instruir. Assim como a mulher de Ló, Judas foi posto como um farol para toda a igreja. Que pensemos frequentemente a respeito dele e digamos enquanto meditarmos, abre aspas, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Fecha aspas. Salmos 139, 23 a 24. Tomemos a resolução, pela graça de Deus, de nunca nos contentar com qualquer coisa menos do que uma conversão completa e genuína do coração. Em segundo lugar,
Aprendamos, com base nesses versículos, que o amor ao dinheiro é uma das maiores armadilhas para a alma de um homem. Não podemos imaginar uma prova mais evidente dessa verdade do que o caso de Judas. Aquela pergunta infame, que me quereis dar? Revela o pecado secreto que foi a ruína de Judas. Ele havia desistido de muita coisa por causa de Cristo, mas não havia desistido de sua cobiça. As palavras do apóstolo Paulo deveriam soar com frequência em nossos ouvidos. Abre aspas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fecha aspas. 1 Timóteo 6,10. A história da igreja está repleta de ilustrações dessa verdade. Foi por dinheiro que José foi vendido por seus irmãos. Por dinheiro, Sansão foi traído e entregue aos filisteus. Por dinheiro, Geazi enganou Naamã e mentiu para Eliseu. Por dinheiro, Ananias e Safira tentaram ludibriar o apóstolo Pedro. Por dinheiro, o Filho de Deus foi entregue nas mãos dos ímpios. Parece extraordinário que a causa de tantos males seja tão amada pelos homens. Que todos nós estejamos precavidos contra o amor ao dinheiro. Em nossos dias, o mundo está cheio desse amor. A praga está por toda parte. Milhares de pessoas que abominariam a ideia de adorar uma imagem de escultura não se envergonham de fazer do ouro um ídolo. Todos nós estamos sujeitos a essa infecção, do menor ao maior de nós. Podemos amar dinheiro mesmo sem possuí-lo, da mesma maneira que podemos possuir dinheiro sem amá-lo. Esse é um mal que opera de forma enganadora. Leva-nos em cativeiro antes mesmo de nos darmos conta de que já estamos presos em suas cadeias. Uma vez que permitimos que o amor ao dinheiro nos domine, ele irá endurecer, paralisar, cauterizar, congelar, enferrujar e secar a nossa alma. Isso aconteceu até mesmo com o apóstolo de Cristo. Cuidemos para que também não aconteça conosco. Um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Um único pecado não mortificado pode arruinar uma alma. Deveríamos lembrar-nos com frequência de palavras solenes como estas. Abre aspas. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fecha aspas. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nossa oração diária deveria ser, abre aspas, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Fecha aspas. Provérbios 38. Nosso alvo constante deveria ser o enriquecimento na graça. Os que querem ficar ricos em possessões mundanas frequentemente descobrem mais tarde que fizeram a pior das barganhas. A exemplo de Esaú, trocaram uma porção eterna por uma pequena gratificação temporária. Assim como Judas Iscariotes, venderam-se à perdição eterna. Nesses versículos, aprendemos por último a situação desesperada de todos que morrem sem se converter. As palavras de Nosso Senhor a respeito do assunto são peculiarmente solenes. Ele disse acerca de Judas, abre aspas, melhor lhe fora não haver nascido, fecha aspas. Essa afirmativa admite apenas uma interpretação. Ela nos ensina claramente que é melhor nunca viver do que viver nesse mundo sem ter fé e morrer sem a graça divina. Morrer em tal estado significa ruína para todos sempre. Trata-se de uma queda sem recuperação. É uma perda absolutamente irreparável. No inferno, não haverá possibilidade de mudança. O abismo entre céu e inferno é enorme e ninguém pode atravessá-lo. Essa declaração nunca poderia ter sido usada se houvesse alguma verdade na doutrina da salvação universal. Se realmente fosse verdade que mais cedo ou mais tarde todos os seres humanos alcançarão o céu e que cedo ou tarde o inferno não terá mais habitantes, então jamais poderia ter sido dito que seria melhor um homem não haver nascido, conforme Jesus disse. O próprio inferno perderia seus terrores se viesse a ter um fim. O próprio inferno se tornaria um lugar suportável se após milhões de anos houvesse esperança de liberdade e de o condenado ir para o céu. Porém, a salvação universal não encontra fundamento nas Escrituras. O ensino da Palavra de Deus sobre o assunto é claro e explícito. Há um verme que não morre e um fogo que não se apaga. Marcos 9:44.
Se alguém não nascer de novo, João 3,3, desejará um dia nunca ter nascido. Escreveu Burkitt, abre aspas, melhor não existir do que não existir em Cristo, fecha aspas. Apeguemo-nos firmemente a essa verdade sem deixá-la escapar. Sempre existem pessoas com aversão à realidade e à eternidade do inferno. Vivemos em uma época em que a benevolência mórbida leva muitos homens a exagerar a misericórdia de Deus à custa da justiça de Deus, e falsos mestres ousam falar de um amor de Deus que ultrapassa até mesmo o inferno. Ofereçamos resistência a essa espécie de ensino, movidos por um santo zelo, e permaneçamos fiéis à doutrina da Sagrada Escritura. Que não nos envergonhemos de andar nas antigas veredas, crendo que há um Deus eterno, um céu eterno e um inferno eterno. Se nos afastarmos dessa crença, estaremos admitindo a cunha afiada do ceticismo e, por fim, acabaremos negando qualquer doutrina do Evangelho. Entre a crença na eternidade do inferno e a infidelidade evidente, não há ligação. Acerca disso, podemos estar tranquilos.